Eu, filha de motorista de ônibus, meus pais separados, né? Meu pai deixou a minha mãe com 3 filhos pequenos. Meu irmão tinha 3 meses e se apaixonou por outra mulher e resolveu seguir a vida dele. E a minha mãe ficou com 3 crianças sem profissão. Ela se reinventou e fez um curso de cabeleireira. E montou um salão dentro da sala da minha casa. Então, o que eu cresci vendo? A minha mãe atendendo o cliente como uma pessoa especial e de forma única. Se chegasse uma pessoa na minha casa querendo fazer uma escova no cabelo, 9 horas da noite, minha mãe fazia sorrindo, porque ela entendia que era mais um dinheirinho para pôr comida na mesa para os filhos. E a minha mãe sempre viu o cliente como uma bênção. Minha mãe sempre viu o cliente como uma alegria, como prosperidade, né? Tem muita gente, que vê cliente como castigo, tá? Tem muita gente que vê cliente... Um fardo. Eu falo com o empreendedor urucuzento, né? Que é aquele que acorda com urubu impregnado nele, que só reclama, Mas, nada gente, tá bom. é o cliente que trouxe a gente aqui. Não, tem gente que diz, mais um? Quantos dentistas eu conheço que reclamam e diz, chegou mais um orçamento? Vou ter que atender mais um? E eu cresci com este mindset, né? Que cliente é coisa boa, cliente é o centro de qualquer negócio. Só que eu também cresci com um mindset muito forte que foi o seguinte. Como minha mãe foi abandonada pelo meu pai, ela entendia muito claro que eu e minha irmã, principalmente nós duas que somos mulheres, eu tenho um irmão homem, e nós precisaríamos ter a nossa independência financeira. Ela ainda brincava e dizia assim, você não pode depender do marido para comprar uma calcinha. Se você tiver vontade de comprar uma fruta, se você tiver vontade de comprar uma roupa. Ela falava, minhas filhas, não importa o que vocês vão ser, não importa. Só sejam as melhores. Se você decidir ser cabeleireira, seja melhor. Se você decidir ser advogada, seja melhor. E tenha a sua independência financeira. No interior, em Pitangueira, cidade pequenininha, próximo de Ribeirão, o que tinha lá? O único curso que tinha era para ser professora. Eu amo gente, eu adoro estar com gente. Adoro estar com meus franqueados, adoro estar com os pacientes. Isso tá no meu DNA. E me dei super bem no magistério, né? Me vi ali porque eu acho que eu nasci para cuidar das pessoas. E aí eu comecei a fazer o magistério. Faltava 1 ano para mim me formar, porque o magistério são 4 anos. Eu tinha o que nós chamávamos de primo rico da família. O meu tio tinha um... Não era o Thiago. Não era o Thiago. Não era, né? O meu primo Fábio estudava para fazer odontologia. Naquela época era difícil passar para o vestibular. Estava em torno de 65, 70 candidatos por vaga. E ele me chamou para ir para Alfenas, Minas Gerais, fazer o vestibular. Eu falei, tu tá doido, meu amigo? Falei para ele, faz 3 anos que você tá no cursinho, o que eu vou fazer lá? Eu faço magistério de manhã, colegial à tarde, vendo bijuteria, né? Eu fazia magistério de manhã, colegial à noite na escola estadual e vendia bijuteria à tarde. Sabe aquelas imitação de pérolas Maiorca? Eu vendia isso à tarde, com a minha Calói Ceci cor-de-rosa, que eu comprei vendendo carretéis de linha. Né? Eu falo que eu empreendo desde os 9 anos de idade. Comecei a empreender por necessidade. A maior parte dos brasileiros são assim, mais de 60% empreendem por necessidade. E as pessoas até me perguntam, né? Como é que você pode ser, né, ter se tornado uma dentista com tantos diferenciais? Eu falo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. E no meu caso foi pela dor. Eu desenvolvi competências que a maioria das pessoas não tinham por necessidade. Mudei, né? Fui prestar o vestibular em Alfenas, Minas Gerais com ele. Pra minha surpresa... Mas você nunca tinha pensado em ser dentista? Foi ele que colocou essa ideia na cabeça? Não, colocou e aqui tem uma história engraçada. Mas qual foi o motivo? Acho que é importante você contar o gatilho. Gente, eu não disse que eu adoro, gente. Contei pra vocês que eu dei uma festa para 3.500 pessoas ano passado e quero fazer uma para 50 mil em 2023. No Allianz Parque cabe tudo isso? Não, que isso. Maracanã, desse jeito. Não, o que couber lá dentro vai entrar. Se couber 30 mil vai ser 30, se couber 50 vai ser 50. E aí o que aconteceu? Ele falou uma palavra mágica pra mim que foi a seguinte. Falei, o que eu vou fazer lá? Você tá no cursinho e não passa? Ele falou, tem cada festa. Eu falei, a conversa começou a me interessar. Mas eu entendi. E aí, né, eu fui e só que assim, eu não saio de casa pra fazer o que eu gosto. Eu saio de casa para fazer o que é preciso. E eu sou da seguinte linha. Já que eu fui, então agora eu vou fazer.
E eu me dediquei no vestibular para valer. Eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova, porque tinha muita coisa que eu não sabia responder. E como é que eu fazia? Resposta por raciocínio lógico. Eu li e dizia, isso aqui é um absurdo, isso aqui também não pode ser isso aqui. E para minha surpresa, eu passei na mesma classe que ele. Nossa, E, gente, essa é pública, a de não, Alfenas. eu passei na particular. Ah, tá. Unifenas. Então, só que aí, Malu, foi excelente a tua pergunta. Por quê? Eu fui na brincadeira, né? Passou? Passei E aí realmente pagou. tinha muita festa, né? Tinha vestibular de manhã e churrascada à tarde. Fiquei de graça, eu fui de carona de graça com ele de carro. Fiquei de graça numa república de umas amigas dele. Só que a hora que saiu o resultado do vestibular, né? Eu olhei pra minha mãe e disse, olha, eu passei. Ela disse, minha filha, cai na real. Se enxerga. Eu não tenho dinheiro pra te manter lá e muito menos pra pagar a faculdade. Porque a faculdade odontológica é super cara, muito né? material, Hoje né? não Material. mais, mas na época O custava material ainda muito pega, caro. né? E aí, assim, eu falo, gente, que na vida, né, o cavalo passa pra todo mundo. Uns montam e vão embora com ele, e outros passam a vida abanando a mão pra todos os cavalos que passam. E eu sou do tipo que monta e vai embora com ele. Nem sei se vai dar certo, mas eu gosto de me arrepender daquilo que eu não fiz e não daquilo que eu fiz. E eu não gosto de viver uma vida de si. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse casado, se eu tivesse aplicado meu dinheiro, se eu tivesse investido, né, não dá para viver uma vida de si. E aí eu chamei minha mãe e falei, olha, eu tenho uma ideia. Minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa. A senhora me dá as roupas, eu vendo na faculdade, eu pago o custo para a senhora e eu vou tentar durante 6 meses sobreviver com meu próprio dinheiro. Se eu não conseguir, eu volto, termino o magistério e vou ser professora feliz da vida. 95% teria desistido antes dessa ideia. Com certeza. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, Bruno, eu falo muito isso nas minhas palestras, a maioria das pessoas desistem antes mesmo de vencer. E eu acredito de verdade, né, que nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. As montanhas vão continuar aparecendo na nossa vida, né? É doença, se não é doença, é crise, se não é crise. Eu falo que, né, nós temos gargalos na vida. A gente fecha um, passa um tempo, abre outro. E faz parte. Eu acho que a gente não tem que pedir para não tê-los. Nós temos que pedir para ter inteligência emocional, sabedoria, energia para ultrapassar essas montanhas e seguir em frente. E aí comecei lá, né? Fui estudar em período integral, em 4 anos. Era das 7h30 da manhã, às 6h15 da tarde. E eu fui morar com 7 meninas para as contas ficarem baratinhas. Para dividir tudo, força, água, aluguel, telefone, tudo. E aí eu era a camelô da faculdade. Eu sempre tinha mochila. Muito bom. Uma nas costas e outra carregando no braço. Até fiquei fortinha, de tanto carregar a mochila. E eu ia para a faculdade. E quando terminava a aula, ao invés de eu ir para casa, como os alunos iam, tomar banho, né, jantar, ver televisão e desopilar, como todo mundo diz. Não, eu pegava minhas mochilas e ia nas repúblicas vender roupa. Lá em Alfenas, os predinhos são de 3 andares e não tem elevador. E eu carregava realmente as mochilas no muque, para cima e para baixo. Só que foi incrível, Era né? academia do dia já também. Exatamente. E olha, gente, eu tenho uma coisa bacana que eu quero dizer aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né? Não sei se as pessoas já leram um livro chamado O Segredo. Um dia me indicaram esse livro. E ele fala que aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente almeja, acontece de verdade. Quando eu saía da faculdade para ir nas repúblicas, eu não ia com um sentimento de dor. Ai, eu podia estar em casa. Ai, todo mundo foi para casa e eu tô aqui trabalhando. Sabe, aquela mimiseira, você se vitimizando, dando um de coitadinho. Pelo contrário, eu ia para as repúblicas e eu me divertia. Por quê? Eu ia para as repúblicas das meninas de Belém do Pará. Primeiro você já serrava a boia lá, né? Eu serrava a boia na casa de todo mundo. Porque eu ia para as repúblicas, eu aproveitava e jantava na casa do pessoal. E fazia muitos amigos novos. Uhum. Então eu sempre vi o trabalho como uma diversão. E quando você sai de casa, né, dizendo o seguinte, hoje eu vou vender tanto, né? Hoje eu vou aplicar tanto, hoje eu vou ganhar tanto, você arrasta esse mindset positivo com você. O
o empreendedor urubuzento, o indivíduo urubuzento que já sai de casa reclamando porque tá chovendo, porque ele queria estar em casa, porque ele não queria estar trabalhando. Ele leva esse negativo com ele. Eu concordo com isso. E aí eu paguei todas as minhas despesas, inclusive a faculdade, e deu tão certo, que eu passei a ajudar a minha mãe. Eu ganhava tanto dinheiro. Gente, eu fiquei tão conhecida na faculdade que os professores deixavam de comprar roupa em Alfenas para encomendar comigo para me ajudar. Mas teve uma coisa engraçadíssima. O reitor me chamou, né? Na época ele era vivo, né? Até hoje eu sou muito amiga das filhas deles. Ele me chamou e falou: minha filha, você tá fazendo um comércio aqui na Unifenas. Eu fiz Chamou você de sacoleira. Falou: minha querida, você é sacoleira aqui mesmo? Eu olhei pra ele e disse: que bom que o senhor me chamou. Tô precisando tanto de uma bolsa. Boa. Ele falou: vai embora, vai. Mensalidade em dia, né? Eu falei: vou aproveitar a oportunidade pra pedir uma bolsa. Certíssimo. Mas não consegui não, tive que continuar pagando.